Cadê? Peraí, deixa eu botar logo meu vinho. Não abri nem o vinho ainda? Tá aberto, tá Júlio aberto. abriu. Tá por O fora. povo tá tomando. Meu vinho aqui, né? Porque sem vinho não vai. Kevin, venha. Vem. Kevin, venha. Esse aqui é o quê que eu não olhei? Olha aí. Bota aí, Isso por é favor. reservado, Reservado. Pinote no ar. Eu vou de suquinho porque eu sou um bebê. Eu falo Literalmente, se fosse no Nordeste, seria um coice de burro. Pinote no ar. E é É o Pinote no ar. Eu vou de, Pinote no ar é triste. eu viu? vou de Não sei. suquinho porque eu sou um bebê. É, suquinho, né? Sei. Fica enrolando a gente. Né, não? Não, gente. Agora, Como dizia amanhã. e esse pãozinho aqui? Esse pãozinho tem? Tem. Ficou bom o logotipo da gente, né, bicho? Ficou massa. Ficou legal. Eu gostei. Quê? Oi? Oi? Hein? Oi? Ei? Tá gravando já? Pera aí, já tá gravando? Pera aí, deixa eu Não, botar deixa dentro meu eu pão. comer. Pera aí, pera aí. bonito, pera aí. Bora. Ajeitei aqui. Ajeite. Você tá... Isso. Sim. Pois não. Eita, eu me engasgando com o pão. Pera aí, botar o pão. Vai. Aí, meu povo, estamos iniciando aqui o episódio 0 dos Avechados podcast, tá? Vou pedir aí para rodar a nossa vinheta e já a gente volta. Solta a vinheta aí. Hoje, né, que nós estamos no episódio 0, nada melhor do que a gente se apresentar para o mundo, né? Porque somos os desconhecidos ainda, né? Doido para ficar todo mundo conhecido. Então, o episódio de hoje, ele vai ser praticamente para nós narrarmos um pouco da nossa vida, né? Vou me apresentar logo aqui, de cara, que eu sou o mais idoso de todos aqui. Jurássico. O meu nome é José Ailton Camilo, mas assim, sou conhecido por Papa, então eu abreviei meu nome para Ailton Papa, né? Tenho 52 anos, sou casado com essa digníssima, sou pai deste digníssimo e sou tio deste digníssimo. Então aqui é tudo família, tudo Pois é. família. Então de trás para frente, minha digníssima, por favor. Oi, mundo! Meu nome é Isabela e, como meu excelentíssimo marido disse, sou casada com ele. E estamos aqui, né, no nosso União estável. união estável. Ai, que coisa chique. Quer que você... Eu tenho união estável. Ui! E aí, nós estamos começando aqui essa aventura, né, que é esse podcast, para contar um pouco das nossas aventuras, das nossas vidas e outras pessoas também, claro, né? E aí, Júlio, Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sei lá que hora vocês vão estar vendo isso daqui, É mesmo, né? mas meu nome é Júlio Teotônio. Eu sou da área de fotografia, tecnologia, etc. Somente. Apenas. Bora, boy. Bom, fala galera. Meu nome é Ailton Júnior, mas todo mundo me conhece por cabeça. É meu apelido de infância. E eu trabalho na parte técnica aqui desse podcast. Bom, eu vou estar aqui apresentando algumas vezes, vocês vão ver. E às vezes eu não vou estar, porque eu vou estar atrás do computador para poder apresentar isso aqui. O homem da técnica, né? o homem da técnica. É isso mesmo. Bom, é isso. Beleza, então vamos lá. Como eu tenho muita história para contar, vou deixar a minha para o fim e vou pedir para o Cabeça começar a contar um pouco da história dele aí. Arrocha aí, Cabeça. Eita, sempre complicado a gente falar de si mesmo, né? Sempre uma É. dificuldade, né? Os outros conseguem observar a nossa vida melhor do que nós mesmos. Tu lembra né? quando tu nasceu? Rapaz, eu lembro de um barulho fazendo. eu vi a luz. Isso, eu vi a luz, depois levei um tapa na bunda, não sei porquê. Arrocha. Mas eu costumo dizer que a minha história se começa juntamente com os computadores e com o nascimento da internet e dos computadores, porque quando eu tinha mais ou menos 5 anos ali, por volta, assim, eu me lembro de algumas coisas que quando meu digníssimo pai aqui introduziu um videogame, um computador, eu lembro como se fosse ontem, era um joystick com um botão verde em cima, assim, eu nem sabia as coisas direito, mas eu me lembro disso aqui vagamente, de eu jogar com ele alguma vez assim na frente de um computador, no fundo de videogame assim. Eu acho que era um TK-90X, mas isso a gente deixa para mais tarde. Deixa pra mostrar. E desde pequeno, eu nem sabia ler, eu me lembro que eu sabia dar uns comandos no computador para poder jogar e sempre ficava na frente do computador desde pequeno mesmo, né?
Comecei a trabalhar por volta ali dos meus 9 aos 11 anos ali, já ajudando meu pai. Eu lembro Olha. que meu primeiro serviço, que eu lembro mesmo, foi formatar vários computadores de uma granja em Pernambuco. Isso, eu tinha por volta dos 9 aos 11 anos ali. Foi o primeiro serviço que eu fiz. Tu já virou profissional aí, mas deixa eu te perguntar um negócio Vá. antes. Hum. Tu lembra de um computador que a gente tinha? Acho que a gente não deu curso com ele não, mas era um computador que parecia já um computador profissional, o MSX. Tu lembra dele? MSX. Acho que mais ou menos. Era da Gradiente. Uhum. Eu quero botar um áudio aqui para ver se tu lembra. Tu jogou muito no MSX. Escuta isso. Bota. É um jogo de nave, né? Kazanak. Eu lembro que foi de um joguinho de nave assim no começo da minha infância mesmo. Deixei guardado, Deixou porque eu guardado, sabia né? que você ia lembrar. No MSX, você jogou Isso. muito. Você era um jogo de quem? Hã? Você era um É jogo nave. de quê? É um jogo de nave, Jogo de Um navezinho que vai destruindo, atacando todo mundo. Até pra tua câmera. Zanak, também, né? Pra tua Zanak. câmera aqui também. Beleza, só queria mostrar isso pra você. Eu lembro também que eu tinha um personagem que eu gostava muito quando era pirralho, que era de Pitfall. Sim, Eu costumava usar um casaquinho dele também quando era pirralho. Eu sempre gostava de botar a blusa por Rapaz. cima dele pra ficar imitando ele, né? Porque Pitfall a gente jogou muito, meu amigo. ele era aventureiro e gostava de usar uma jaqueta assim de couro por cima, né? Mas continuando na história. Eu lembro que eu tive o primeiro trabalho, foi por volta na granja, que eu formatar os computadores da granja lá em Pernambuco. E naquela época o povo não sabia mexer bem no computador e eu já sabia formatar um computador, sendo uma criança, né, por cima, né? Que ano era isso? Aff, Maria, eu lembro que ano é esse. Eu tenho que fazer os cálculos aqui, peraí. Tu tinha só um minutinho. uns 13 anos, né? Eu era pro 9 e pros 11 ali. 9%. Vamos, 10 anos. Isso, por ali. Então, 2000? Não, 93, 2000 e... É, 2000 e... 2003. Isso, 2003, por aí. É, por aí. Exatamente por aí. E aí, disso aí em diante, já comecei a ajudar lá na granja, etc, matando tudo mais, e sempre acompanhei, né? Os trabalhos que você fazia, né? Antigamente na Guaraves. Eu acompanhava ele no trabalho na Guaraves também. Montava e desmontava impressora. Isso, montava a impressora, o computador, fazia tudo O isso. trabalho ajudava. pesado ia pra quem? Oi? O trabalho pesado ia pra quem? O trabalho pesado é pra mim. O estagiário, né? Estagiário, Culpa do Exatamente. estagiário. Culpa do estagiário, exatamente, né? E aí, nessa parte da minha infância, é bem aquele negócio, né? Escola, adolescência, né? Que eu nunca fui bom na escola. Vou ter que admitir aqui ao vivo mesmo, nunca fui muito bom na escola. Não fui bom na escola. Eu sempre gostei de aprender e focar nas coisas que me interessavam bastante. Sim, eu não vou negar que tinha alguns professores que eu gostava bastante de estudar, que me interessava o assunto, faziam me prender o assunto, e eu era até favorito aluno de alguns professores, né? Da situação. Aí, o tempo foi passando, eu comecei a estagiar na Guaraves lá, depois disso a gente teve o início do provedor avexado.com. Eu comecei a trabalhar também no Avexado depois de sair da Guaraves, né? E numa confraternização da Avexado, essa história é muito boa, tem que contar. Ixi, aí vem Boa a pra parte que quem, dói meu pros filho? pais. Só pra quem escuta, né? A parte que dói pro pai vem agora. Eu costumo dizer que é boa porque é uma história interessante e engraçada, né? Passou na minha vida, né? Eu vou até comer uma torradinha agora. É bom, é bom. Engraçada, não é meu, Foi... Todo ano a gente tem o costume de fazer a confraternização aqui da empresa. E... Como sempre, né? Bebedeira, piscina, música, muita curtição. E eu, nas minhas brincadeiras de ficar dando um salto pra piscina, né? Num desses saltos deu errado, né? Em vez de eu ir pra direção da piscina, eu fui pra quina. não. Ele Acertou na quina. Isso, acertei na quina. Acertou na quina, mas o prêmio não foi bom, não. Isso. O prêmio não foi bom, não, né? Você sabe como é que é, né? Adolescente, aborrecente, totalmente irresponsável. Tava com uns 13 anos, não foi, nessa? Foi 13, 14 por aí, mais ou 14 menos, anos, isso. E depois que aconteceu esse negócio na piscina, eu lembro que eu descia na piscina assim, pisava no chão, nada incomodando, né? Tudo tranquilo. Quando eu fui sair da piscina, que eu peguei na escadinha, que eu fiz força mesmo para poder subir, a dor foi tão forte que todos os tipos de palavrões que você imaginar eu chamei dessa terra. Foi difícil. Eu lembro que eu botava minha pé parada assim, ele ficava mexendo para um lado e para o outro. Isso é a parte triste da história, tá? Ainda vai chegar a parte boa aí, tá? Vamos lá. A gente sai nas carreiras, vai parar em Guarabira. Isso.
porque sabe que alguma coisa deu errado na minha perna, né? Quebrou alguma coisa, né? Então vamos atrás de um pronto-socorro de fratura, né? Isso, um Quebrou pronto-socorro alguma de fratura, que a gente espera encontrar uns profissionais, né? Aham. Só que espera encontrar uns profissionais, tá? A gente chega lá, Espera. o cara me coloca na câmera pra tirar o raio-x, a primeira coisa que ele pega a minha perna, ele pega e faz assim. Vrum! Sabe que minha perna tá errada, eu não consigo pisar no chão e vira minha perna de uma vez. Eu dou um grito, aí pai faz silêncio, menino. Estamos no hospital. A perna morrendo de doer, o cara me pede pra ter Eu não tinha a menor ideia da gravidade da situação. E gente. nem o cara Não também tinha, não. Não, ele O cara também também tinha, tinha, não, profissional de produção. Pois é. Resumindo, vamos adiantar aqui para não demorar muito. Aí, depois disso, a gente viu que o negócio era muito mais sério, que tinha fraturado meu fêmur. E pegamos rumo para João Pessoa, para capital. Pessoa. Isso, eu lembro que você meteu a mão no bolso para poder fazer um negócio bom É. no hospital Assim, particular, e né? para minha sorte, tinha um amigo nosso, que era dono de um provedor de internet lá em Caruaru, Isso, que ele estava lá confraternizando com a gente, foi isso mesmo. né? Quem Exatamente. foi? Eu não lembro. O falecido Adivânio. Ah, Ele estava lá confraternizando com a gente. E ele, inclusive, foi o cara que já colocou o Júnior dentro do carro. Porque eu, pai, vindo o filho numa situação daquela, eu não tinha condição de dirigir. Não tinha condição. Não tinha, não. Né? Aí Ai. colocou junto do carro, fomos. E eu foi sozinho. Vamos para Guarabira primeiro. De Guarabira nós tiramos para João Pessoa. E ele sempre foi muito bom de direção, né? E quando chegamos lá em João Pessoa, eu era programador do hospital de lá de fraturas. Então o atendimento foi de primeira qualidade, né? Foi de primeira qualidade. Tanto é que a gente chegou numa noite, no outro dia eu estava operando a minha perna. Exatamente. Então, assim, foi muito grave realmente, porque ele quebrou o fêmur, a perna realmente se desconectou do fêmur, totalmente, desconectou totalmente. E o que é que acontece? Aquilo ali fazia com que a perna ficasse solta, totalmente solta. Resultado, 3 pinos na perna até hoje, né? 3 pinos na perna até hoje, né? Mas nenhuma sequela, né? Isso. A não ser quando passa no raio-x dos aeroportos, né? Que sempre apita, né? pita. Não, pita não. Apita não, Pita não. Deve apertar, pita. Mas a parte boa foi quando a gente chegou no hospital e fui dormir à noite para operar no dia seguinte, né? Logo de manhã cedinho, chega as enfermeiras, eu não tava nem acordado direito. Ela dizia que ia fazer um tal de scalp. Eu sei lá que... Eu não lembro o nome não, me perdoa a palavra aqui. Tricotomia. Isso, tricotomia. Eu Triste com quando 14 essa anos de idade, eu não faço nem ideia do que é o diabo de tricotomia. Bom, Vergonha da mulher. isso, eu tive... Mandaram tirar a roupa porque tiveram que praticamente depilar aqui embaixo para poder fazer a cirurgia, né? Imagina eu totalmente constrangido, acordando de manhã cedo, uma situação dessa, né? O bom é que essa história vai ficar guardada, viu? Mas foi verdade mesmo. Eu sempre conto essa história, é muito boa. Você vai mostrar para seus filhos, netos, bisnetos. Isso! Monte de vergonha, monte de vergonha. E o melhor é que a enfermeira tava lá trabalhando, né? Tava lá trabalhando, aí teve uma hora que ela fez. O assistente lá, acho que era, sei lá, o nome, Maria. Traz aí, por favor, sabão, que o negócio tá difícil aqui. A mata era virgem. Infelizmente aconteceu isso comigo. Por isso que eu digo que essa história é muito boa, apesar de ser uma situação muito triste, né? Mas a tricotomia, né, que eles, não sei por que eles chamam, que devia se chamar depilação, Pois um é, né? procedimento normal. Isso, pra eu me quem avisasse vai pelo operar. menos no dia anterior que ia ser feito isso. Pois é. Bom, seguindo a minha história, depois que eu quebrei minha perna, eu passei uns 3 meses de recuperação e eu mesmo fiz minha fisioterapia, né? Então isso foi uma parte da minha vida que depois que... Isso ainda é reflexo da sua má performance na escola, viu? Isso. Recuperação aí. Recuperação também. Aí isso foi uma parte interessante da minha vida, porque depois que eu quebrei minha perna, eu mesmo fiz minha fisioterapia, né? Foi um momento que eu tinha incerteza na minha perna de pisar no chão. Isso. E aí eu comecei a dançar. Isso foi um período da minha vida que eu comecei a participar antigamente e o povo chamava de free step, né? Uma dança de música eletrônica. Participei de campeonatos em Campina Grande, em Gás, cidades regionais aqui. Até ganhei alguns como solo, etc. E foi uma boa parte da minha vida. Eu me diverti bastante, fiz uns bons amigos meus. Isso Inclusive, funcionou abraço. como uma espécie de terapia. Isso, pra uma espécie de Porque terapia pra precisa mim. voltar a confiar na perna, né? Exatamente. Porque Ainda mais mesmo nessa... com aqueles 3 pinos lá, o psicológico ficou abalado, né? Será que eu consigo pisar no chão? Será que eu consigo andar normal, né? Isso, exatamente, né? Ô, Júnior, eu tenho agora me veio uma curiosidade, acho que é uma coisa que eu nunca perguntei a tu. Depois desse evento, tu ficasse com trauma de piscina ou de... Não.
Mas tive... tu não pula mais não, né? Eu nunca pulei mais, não. Não tive coragem de fazer mais, não. Nem nada desse tipo, não. E eu fiz boas amizades dançando. Até, inclusive, abraço aí pra Wesley, Ravena, Alessandra. Tem uma história muito legal com eles, que a gente já viajou até pro outro lado da Paraíba pra dançar e tudo mais. E continuei trabalhando, né? No avexado.com, como técnico, inclusive, subindo nas casas, etc. É isso. Instalando, na época, bem na raiz da internet aí, né? Quando ainda era via rádio. Via rádio. Né? E, inclusive, eu vi a internet antes disso, né? Eu vi quando os conectores eram daquele de ferro ainda. Sim. Tá ligado? Os conectores de rede coaxial. Isso, parecia até uns BNCs. tubinhos de... Isso, lá na empresa que a gente trabalhou, a rede era toda dessa. Toda dessa. Eu lembro disso aí. Eu sempre muita coisa juntamente com a internet e a computação, né? Seguindo minha vida, eu entrei na faculdade de computação, licenciatura de computação, e que eu não dei continuidade porque eu via muita coisa que não me interessava e também algumas coisas me interessavam, e eu fazia mais programa para os professores do que aprendia, digamos assim. Eu estava trabalhando para alguém lá dentro. Não é possível, não. Toda semana eu tinha que fazer uns 4 programas. Empresarial, era de planilha, não sei o que lá. Com Isso certeza estavam explorando. Eu acho que sim. E aí fui envolvendo na parte que eu sempre trabalhei mais, que foi de computação, aí design de artes, edição de vídeo, programação, criação de jogos, que isso aí já é tudo mais recente agora na minha vida, né? E atualmente, como vocês podem ver, até podcast também, transmissões ao vivo, motion design, que todas as animações que tem, das lives que eu faço, tudo sou eu. E, resumindo, eu sou o cara que fica na frente do computador. E eu acho que eu vou morrer sendo assim, porque eu gosto de fazer isso. Entendeu? O computador é o meu coração. Você tem uma puxada um pouco para a arte dentro da computação, né? Porque Isso, você também. gosta de trabalhar aqueles desenhos. Isso, animação 2D em pixel art. Eu comecei a aprender por causa dos jogos que eu comecei a fazer. Já faz uns 3 anos, mais ou menos, que eu faço jogos. Assim, não tenho um projeto assim que diga, olha, esse aqui lançou, foi um sucesso. Mas eu tenho muito protótipo que eu fui aprendendo. Alguns que foram comerciais, que até deu sucesso por um tempo, mas depois saiu. E, resumidamente, é isso, minha vida, né? Quero prolongar muito aqui, não, porque a gente tem mais 3 histórias para ouvir aqui, né? É nóis. E já é que é nóis. por fase dos mais novinhos, dos mais velhos. Agora, sua vez aí, Júlio. Mete o aço. Rocha, meu filho. Bom, eu vou iniciar dizendo que, graças a Deus, até hoje eu nunca quebrei nada. Né? Então, Graças. esse problema eu não sofro, graças Já é um a bom Deus. começo. Já é um bom começo, né? É assim, minha vida, ela iniciou na tecnologia muito cedo, né? Por volta dos 10, 12 anos de idade, eu já estava envolvido nessa área de tecnologia. Não precisa dizer que eu sou mais um culpado também, né? Vem cá, Ailton explorou vocês mesmo. Trabalho Com infantil de certeza, primeira com linha, né? certeza. Família, né, minha filha? Você Mas quer o quê? recebia, viu? Recebia. Sim, claro, né? Ah, ainda bem. Me salvei dos processos agora. Juntos Mas, crescemos, assim, juntos morremos. Mas assim, tem uma época da minha vida que eu não recordo, mas que minha mãe sempre conta, né? Que quando eu era novinho, ganhava os presentes, e aí tudo que era eletrônico eu desmontava para poder saber como é que funcionava. O grande, porém, é que eu não sabia mais montar depois, né? Então, assim, o que eu tinha de carrinho eletrônico quebrado, relógio, não podia bater no pulso, que eu já desmontava e queria saber como é que funcionava. Então, assim, eu sempre tive essa curiosidade desde muito pequeno, né? Para a sorte de todo mundo, você não virou técnico em eletrônica. Imagina o desmantelo. É verdade, Dudu. Então, assim, Dudu é um apelido de infância, né? Que eu tinha ódio, né? Saí na tapa muitas vezes por conta desse apelido. Até hoje eu não Dudu? consegui entender por que Dudu, né? Júlio, Wagner, Camilo, Teotônio, Dudu. Então, Dudu é Eduardo, né? É por causa Né, daquela filho música, Dudu? pro Dudu. Sim, mas agora me despertou a curiosidade. Quem foi que colocou esse apelido? É, Não quem a foi que primeira colocou? pessoa. É, não até eu faço não. ideia de como surgiu. Eu lembro que eu e minha irmã começou a chamar Dudu do nada. Só assim. sei que chegou até mim, né? Então, assim, essa área de tecnologia já está dentro da família, né? Na realidade. E desenvolvi com a idade muito pouca, né? Essa questão da curiosidade. Então, assim, eu sempre fui muito curioso para qualquer coisa que chame a minha atenção, né? Então, assim, por exemplo, eu não mexo com nada da parte de eletrônica, eletricista, nada, porque energia, para mim, eu tenho pavor. Então, assim, não chama a minha atenção, eu também não
me interessa. Mas qualquer coisa que chame minha atenção, eu meto a cara e vou procurar aprender, estudar. Então, assim, com 15 anos, né, eu comecei a trabalhar na Guarabes, né, na parte de informática também. E tem até a história da impressora, né? Sim. Num determinado dia, acho que foi na primeira semana, quando eu cheguei lá para estagiar, e aí chegou um funcionário com uma impressora matricial gigante. Eu nunca tinha nem visto um negócio daquele na minha vida. E a frase dele foi: tem etiqueta presa. Eu disse: tudo bem, tem etiqueta presa, vamos tirar a etiqueta. Coloquei a impressora lá em cima de uma mesa gigante e comecei a desmontar a impressora. Parecia até meus carrinhos da infância, né? Tome desmontar a impressora. 1 hora depois já tinha peça espalhada por todo canto. Achei as benditas etiquetas e fiz a remoção, né? Pronto. O grande porém é como montar tudo de volta. Né? Montar era a sua especialidade, né? Desmontar. Oh, perdão. Desmontar era a sua especialidade. Desmontar. Montar já era algo bem mais complexo, né? Então, assim, eu comecei a montar essa impressora, era por volta de 10 horas da manhã. A gente parou por volta de 1 hora da tarde para almoçar. Voltou do almoço. 6h30 da tarde, essa impressora ainda estava sem funcionar. Rapaz, eu me lembro disso aí, bicho. Mas a minha frase interna era: só saio daqui com ela funcionando. A gente tá lá ainda. Ali funcionando. Foi o desafio da tua vida, né? Foi o desafio. Passou tanto tempo Ali sem montar foi o episódio 0 da tecnologia na minha vida. E assim, do outro lado tava Ailton, né, o Papa, na outra sala, e eu confiando, né? Eu disse: não, Ailton já tá aqui há muito tempo. Se der qualquer bronca, eu recorro a ele. Agora, imagine vocês. O cara, né? Ele vai, desmonta a impressora, não me diz nada e diz: não, se der uma zebra carregada aqui, o Papa tá lá para montar a impressora e eu sem saber de nada da história. Imagina aí. Então, assim, por volta das 7h30 da noite, por volta de 7h30, mais ou menos, a impressora estava montada, né? Sem nenhuma etiqueta dentro e funcionando, né? Que é o mais importante. Então, assim, foi um dia de serviço por algo que qualquer pessoa com conhecimento faria, creio eu, que em 1 hora ou meia hora, né? Mas o mais importante para mim ali foi o desafio, né? Porque eu encarei aquele desafio e depois de um longo tempo, né? Aí a gente já estava numa confraternização lá em João Pessoa. E aí tu olhou para mim e disse: você garantiu sua vaga na empresa naquele dia, porque nem eu tinha condição de resolver aquele problema, porque eu também não sabia. Então, assim, foram 3 anos que eu fiquei ali na Guarabes, né? Fiz bastantes amigos, pessoas que até hoje, quando a gente se encontra, é aquela festa, aquela farra. E assim, de lá eu parti para João Pessoa. Então, eu fui para a área de programação, né? Então, fui desenvolver sistema, só aguentei 3 meses. O estresse foi tão grande que eu corri. Fosse para onde, Pastor Pessoa? Fui para o escritório, para a Papa. Isso. Não lembrava, não. Lá no centro da cidade, né? Isso, e eu coloquei ele muito mais na área de desenvolvimento de sites, né? A gente precisava ter os sites da empresa e ele começou a manjar aquele lance lá da... Na época era o Joomla. Joomla, exatamente. Joomla e Zops, né? Era administração de conteúdo, né? Como hoje tem muito o WordPress, né? Isso. O WordPress é muito utilizado hoje, mas na época era o Joomla. E aí a gente precisava de alguém para administrar os sites, para colocar a parte de conteúdo, né? Porque eu tenho uma empresa de desenvolvimento de sistemas, e aí eu carreguei Júlio para lá e disse: ei, assuma esse negócio aí. Segura essa bomba aí. Exatamente, segura essa bomba. Então, essa época do Joomla é bacana, porque eu consegui até um destaque, né, na época, e eu virei um dos moderadores da ferramenta aqui no Brasil, e foi um momento bacana de aprendizagem, né? E essa área de tecnologia sempre me encantou, né? E com o passar do tempo, eu sempre gostei muito de fotografia, né? Desde pequeno eu gostava de fotografia. Meu pai era fotógrafo, né? Já falecido hoje.
E nunca levei a fotografia para o lado profissional, né? Mas não pule a parte que você é administrador de rede, não, viu? Você. Sim. Não pule, não. A fotografia é bem recente. É recente. Fala da parte de administração de rede, que você é Dá top. uma adiantada, né? Mas vamos lá. Essa parte de redes também é bem Desafiadora. Essa é a palavra certa. bem desafiadora. Então, assim, no início a gente não tinha ferramentas, né? Nem tampouco a facilidade de conteúdo, de conhecimento que a gente tem hoje, né? Então, na época ainda da Guaraves, eu me recordo que tinha um custo elevado de ligações, né? Até dentro da própria filial tinha custo de ligação, porque não tinha nenhuma ferramenta de comunicação entre as pessoas lá dentro. Então, eles faziam ligação de um setor para o outro. De ligação telefônica mesmo. Isso, ligação telefônica. Não tinha um sistema de comunicação como Qualquer a gente hoje contato, né? tem. Telefone. Hoje a gente tem o WhatsApp, a gente conversa com todo mundo em todo Isso. lugar. Naquela época não tinha essa facilidade. Nem ramal, nem nada, né? Instalaram uma central telefônica lá e precisava ligar de um ramal para o outro. E muitas vezes o ramal não funcionava e tinha que fazer uma ligação externa para voltar para dentro da empresa. Isso é Era muito uma coisa. burocrático. Era meio E o burocrático. custo era altíssimo, né? Mas imagino. E aí, com o pouco conhecimento que eu já tinha nessa parte de desenvolvimento de site, que na época foi HTML puro, né? Então, assim, tive que desenvolver na mão mesmo, uma coisa bem arcaica. E a gente conseguiu rodar uma intranet na época, onde a gente colocava a lista com as datas de aniversário do pessoal. Foi muito legal isso aí, muito né? legal. Os números dos ramais. Então, assim, o pessoal conseguia, lá de dentro, conseguia ver qual era o ramal de cada pessoa. E, na época, surgiu um aplicativo da Microsoft chamado InPopUp. Isso é que ano, hein? Eu fico perguntando nos anos, porque parece que foi outra vida. 94, 95, 96, por aí. Né? Isso é fácil. Porque já era bem no início da internet. Tudo né? Jurássico. Vocês são do tempo da idade da pedra da internet. Então, Esse assim... negócio da internet, você lembra aquela história dos anos 2000? Desculpa interromper, Júlio. Dos Siga. anos 2000 que dizia que ia parar o mundo, que Sim, a gente passou por uma dificuldade o bug do terrível milênio. na empresa. isso, e vai acabar os Até a computadores, vai gente- dar um problema. Até a gente convencer o povo de que os computadores não iam parar, né? Porque até teve um problema nos bancos, né? O grande problema do ano 2000, só abrindo um parênteses aqui, Júlio, é que todo mundo trabalhava com 2 dígitos no ano, né? Então era 95, 96, 97, 98. Quando chegasse em 2000 ia ser 00. 00. Não ia dar para ser 00, né? É. Então, todos os sistemas precisaram ser adaptados para 4 dígitos naquela época. E a gente começou a correr em 98, 99, já começou a correr para resolver Esse problema já. esse problema aí. E o povo achava que era o fim do mundo, né? Eu achava que era o fim do mundo, Vai exatamente. acabar o mundo. Desculpa. Aliás, a gente já passou por vários fins do mundo, né? Só Eu já- Deus sabe quantos fins Eu do já não mundo tenho a mais gente- nem roupa pro próximo. Já encerrou. Mas Então, foto e pois câmera é. tem. Então, assim, voltando ao raciocínio, né? Então, na época, surgiu um aplicativo chamado InPopUp, que nada mais era do que um comunicador, onde você conseguia se comunicar com outro computador e escrever textos. Então, assim, na época, isso dentro da empresa foi revolucionário, porque os funcionários conseguiam conversar entre eles, né? Sem ter custo. Então, assim, o custo o custo operacional lá na questão de ligações despencou Absurdamente. absurdamente. Então, assim, foi uma época bacana da minha vida. Teve também o período lá que a gente teve aquele problema com o vírus, e eu saí da Guaraves, eu não faço nem ideia se foi 2 horas da manhã ou mais, né? A gente teve um problema lá com infecção de vírus. A E, gente assim, dormia, né? Dentro É. da sala do famoso CPD, conhecido CPD, a gente dormia lá. Né? Exatamente. Então, Central de assim, processamento de dados, né? Deixa claro, né? Era, o nome era esse aí, Porque né? A quem gente não sabe, dormia né? lá. CPD. CPD, Central de Processamento de Dados, exatamente. então, assim, foi um momento muito bacana, né? E uma verdadeira escola por onde eu passo. Eu sempre digo que, assim, eu não tive treinamento fora. Eu tive ali na prática realmente. E para mim foi uma verdadeira escola aquele período que eu passei trabalhando naquela empresa, né? Ô, Júlio, eu me lembrei de um episódio agora, eu não sei se tu estava lá, quando a gente começou a compartilhar a internet dentro da empresa, aí a gente usava lá um aplicativo que ele fazia uma espécie de memorização
dos sites que o pessoal usava para poder agilizar, já que a internet era muito lenta naquela Sim, época. não era o sei se cache, né? Era uma cache. espécie de um cache, né? Memorizava Eu as não me páginas. recordo o nome. Eu lembro que tinha um esquema desse aí também. Tinha Eu um InConnection, Planet Share. Planet Share eu lembro. Planet Planet Share. Share é mais- E eu me lembro que esse aplicativo, ele tinha um problema, porque ele salvava as imagens dos sites Eita, pelo me nome, lembrei. né? Isso. Ou seja, então, se de repente no cabeçalho do site tivesse lá reader.gif, né? Ele Isso. salvava por aquele nome, né? Isso daí Eu tô você- lembrando da história. Continue. E aí, Dá com as não sei palavras, se- viu? Não sei se você lembra disso. E aí, alguém na rede da empresa acessou um site de pornografia que tem lá uma mulher pelada lá e o nome do cabeçalho era read.gif, né? E aí o que acontece? Um dos diretores da empresa, né, acessou o site da empresa, que o cara que desenvolveu o site também colocou o banner principal da página principal do site, read.gif. E quando o cara abriu o site da empresa, apareceu a mulher pelada lá. Dá pra acreditar, bicho. Gente, Deus, foi uma faz correria. pensar, Eu não sei se tu tava lá nessa época. Não, tava não, não né? me recordo. Isso Não. aí, Mas eu me lembro tu disso tava, aí, tu tava? Me lembro. Rapaz, isso me deu um problema sério, viu? Coisas de tecnologia. E né? até explicar, né? Até explicar. É complicado. Porque é técnico, né? É. Imagina. É. Então a gente passou alguns perrengues desses por lá, né? Uhum. Tem outro episódio lá também que assim, eu nunca esqueci, que foi aquela instalação daquele no break lá, gigante naquela Meu sala. amigo, conte Isso, porque essa aí. essa arrepia. Chegou um no break que era mais ou menos da altura dessa mesa aqui, né? Acho que o cara Mais ficava ou em pé, menos essa batia faixa. aqui. Então, assim, a tomada dele era específica. Veio um engenheiro Era 20 baterias que ele usava. para mostrar como é que fazia a ligação elétrica da tomada. Um engenheiro, né? Engenheiro. certo? Estudado, técnico. A toma- eu lembro que a tomada ela tinha 3 pinos, ela encaixava e só ativava quando você girava a tomada. Até aí tudo bem. Peraí, Né? veio um engenheiro só para Só pra ensinar. mostrar como é que ligava o no-break. O cara era especialista no negócio. Só que aí o que técnico. acontece? Fizeram a ligação da tomada, o engenheiro veio, homologou, deu ok. Vamos ligar. Vamos. Nesse abençoado desse dia, eu estava lá na empresa. Eu também tava. O pobre do estagiário, eu não sei quem era na época, foi lá, conectou a tomadazinha. Foi Sandro? Pronto. Sandro. Sua memória é melhor do que a minha. Inclusive, vou marcar ele aqui nesse podcast. viu? Nessa parte de corda aqui Porque agora. eu tive muita pena do coitado. Ei, Então, Fufu. assim, ele conectou o plug na parede. Quando ele girou esse troço, meu amigo, foi tanto do pipoco, do estouro pra dentro da fábrica, saiu queimando meio mundo de coisa. Parou a empresa. Foi um desmantelo. Hoje eu a sala não- da gente já era alta, né? Imagina queimando tudo pra dentro. Ah, Vixe, então, Maria, assim, lembra- eu nem consigo mensurar o tamanho do problema, né? Mas foi um momento que ficou gravado na minha memória, né? Foi um momento que ficou gravado na minha memória. Eu lembro o fogaréu que saía de cima. Um negócio cravo brilhando na cara da gente lá. Mas não. ele não tinha participado do treinamento, não, de como ligar. Aí eu realmente não sei, né? Então, assim, avançando agora para na parte da fotografia agora, né? Sempre foi algo que eu sempre fui apaixonado, né? Mas nunca tinha levado para o lado profissional, né? Para me especializar e ganhar dinheiro com isso, né? E eu lembro que quando eu era mais novo, na época de juventude, que a gente gostava de uma festinha, fazer uns passeios, e pouca gente sabe, mas eu criei, juntamente com um amigo meu, o site que era o Xereteiros. Então, assim, qual era a ideia? A gente ia para as Eu festas, lembro. fotografar o povo, né? E não tinha retorno financeiro, mas tinha um retorno que para a época era sensacional. A gente E dava tinha muito acesso engajamento. irrestrito a camarim, a palco. Eita. Então, assim, o que era de cantor a gente conhecia, tirava foto com eles, né? Então, pra juventude, isso aí, ninguém queria saber de dinheiro. A gente entrava nas festas de graça. Na maioria das vezes, as pessoas convidavam a gente para ir para as festas, né? E foi um momento, assim, bem bacana da minha vida na fotografia, né? Ô, Júlio, engraçado falando de xereteiros, que eu lembro que foi uma febre os xereteiros quando
lançou, que depois começou a Foi. aquela onda toda. eu né? Todo uni- mundo queria aparecer no Eu Xereteço. uni o pouco conhecimento que eu tinha na parte de desenvolvimento de site, né? E também o pouco conhecimento que eu tinha de fotografia, porque na época eu não conhecia nada. O que eu sabia era apontar a câmera para alguém e disparar, apertar o botão e disparar o flash. Mas quando o precisava de talento já flash. estava lá. Então, assim, foi um momento bem bacana mesmo da minha juventude, né? E deu para aproveitar bastante. Valeu, Agora, DJ como eu disse, Abstrato. também teve essa parte do DJ. que eu Resumindo, você economizou muito dinheiro para entrar nas festas de graça. Sim, né? sim, e economizei. ainda fazia sucesso. Era. Então era bacana, né? Teve essa época também que o Júnior citou aí, que eu nem lembrava, né? Ia passar direto. Que foi na época que eu era DJ, né? Na época eu usava Júlio foi DJ, hein? DJ Abstrato. DJ abstrato, é. Na época se eu livrou. usava um computadorzinho, né? E fazia umas mixagens, umas coisas legais. Aí teve um belo dia que deu uma descarga elétrica, queimou meu computador. Aí... Mas não era o Mac, não? Não sabia nem o que era Apple nessa época ainda. Aí queimou meu computador, aí eu passei um período afastado, depois consegui consertar, né? Tudo naquela época era mais difícil, hoje a gente tem mais facilidade para tudo, né? De questão de equipamento, mas também foi um momento bacana. Eu lembro que a primeira vez que eu fui tocar como DJ em uma festa, a banda era Rasgando o Pano, a banda de forró, ia tocar no extinto BNB Clube, né? Uma banda de forró, e no outro pavimento, que era ali onde era a área da piscina, que tinha um galpãozinho ali, ia ficar a parte de música eletrônica. Então, a pessoa responsável na época pela festa era Dedeu. E ele tinha dito, Júlio, tu faz o seguinte, ó, tu não começa a tocar enquanto a banda não parar. Aí eu disse, beleza, Dedeu, mas eu preciso passar o som, ver se está tudo ok, a iluminação. Eu posso ir para lá e já dar uma testada? Ele fez, não, fica à vontade. E cheguei lá, né? Tinha um barulho de uma sirene que virou minha marca na época, né? Isso. Sempre que eu começava alguma festa, eu começava com essa sirene. Começava, E na época o estouro era Benny Benassi, né? Que era uma música bem... Lembro demais. Pronto. Dancei muito bem no Bota uma Benassi. memória muito boa, porque eu também lembro dessa história. Então, assim, Quem está aqui na técnica aqui hoje, que é Ju, que é a mais novinha, morreu de rir ali, porque ela também lembra, né? E ela é novinha, viu? então, assim, aí eu botei a sirene baixinha, né? E comecei a passar o som, né? Mexer na iluminação, aí de repente chegou duas pessoas. Aí, vai ter o que aqui? Eu disse, não, aqui vai ser a parte de música eletrônica. Ah, a gente pode ficar? Eu disse, fica à vontade. Fica à vontade. Beleza, aí comecei a brincar lá no som e tudo. Aí daqui a pouco chegou mais duas. Daqui a pouco mais duas. Com cerca de 15 minutos, não tinha mais ninguém lá onde estava tocando forró. Tiveram que terminar a festa do outro lado. Ficou Júlio tocando. E o organizador da festa na época me deu permissão para começar, né? Então aí eu soltei a sirene lá nas alturas mesmo. Foi a primeira vez que eu toquei, né? E não tinha nome. Eu disse, meu Deus, que nome eu vou botar? Eu disse, Peraí, tu era um DJ sem nome? sem nome, né? Foi o primeiro, foi a Fantástico. primeira aparição, né? Foi a primeira aparição. Um DJ sem nome. E o nome surgiu na hora lá. O nome foi na hora. Porque eu disse, rapaz, é a única coisa que existe, mas ninguém sabe o que é. Alguma coisa abstrata, né? Então vai ser DJ Abstrato. Então pronto. Perfeito. Aí pegou o nome de DJ Abstrato, né? E aí, avançando um pouquinho novamente para a fotografia, que hoje é a minha paixão maior, né? Então, assim, a tecnologia está no sangue, não tem como tirar, mas eu sempre, até alguns anos atrás, eu vivia com aquele pensamento, disse, rapaz, eu vou passar pelo mundo e não vou deixar nada, ninguém vai saber quem eu sou, porque eu trabalho numa empresa em que eu lido com máquinas, né? E que, se brincar, 70% dos clientes que a gente tem não sabe que eu trabalho nessa empresa, né? Porque eu não tenho contato com o público. E aí, na fotografia, eu vi essa oportunidade das pessoas lembrarem de mim, de saber quem eu sou. Então, agora em agosto, né, vai estar fazendo 5 anos que eu comecei nessa
5 anos que eu comecei nessa parte da fotografia. E, graças a Deus, tem sido bastante promissor. Qual foi o ano? 2017. Foi Eu 2017. imaginei que fosse menos tempo, viu? É. Já Mas foi 2017. Eu me recordo porque nesse mesmo ano eu peguei uma formatura sem ter conhecimento nenhum, né? É. Então, quando eu fui realmente iniciar, foi depois do falecimento, né, de pai. E ele também era fotógrafo, mas eu não tinha o conhecimento que ele tinha. Na realidade, eu sempre gostei muito, mas nunca me aprofundei, né? E aí, depois que ele faleceu, eu vi uma oportunidade de ficar com um equipamento que ele ainda tinha na época, que ele já tinha se aposentado, já tinha vendido muita coisa. E aí eu fiquei com uma Nikon D7000 e uma lente 1885. Escura que dói. Mas o conhecimento que eu não tinha fez com que eu buscasse melhorar. Então, assim, eu não tinha na época condição de comprar equipamento caro, porque na área de fotografia tudo é muito caro. Eu não tinha condição financeira para comprar. E aí comecei com o que eu tinha, né? E um amigo me colocou em contato com um fotógrafo da capital, que eu não conhecia, e aí eu fiz um curso com ele na época. Fiz um curso de 2 meses, né? Aos trancos e barrancos. Na época pedi um de adiantamento na empresa para poder fazer esse curso. E foi um divisor de águas para mim, porque eu tinha um equipamento que na época era excelente, né? Para a época, uma Nikon D7000 era quase que uma Ferrari hoje para os carros, né? Mas eu não sabia mexer, eu só sabia apontar a câmera e apertar um botão. E depois desse curso, eu vi que realmente era algo que eu queria dar prosseguimento, né? E aí, na época, convidei coloquei no Facebook ainda, na época, uma enquete, né? Se alguém queria fazer um ensaio, que era um ensaio teste, que eu não podia garantir que as fotos iam ficar boas, né? Até porque eu ainda estava cursando. E eu lembro que a primeira pessoa que eu fotografei com essa ideia de ser fotógrafo realmente foi Juliana, que é enfermeira. E algumas pessoas viram a foto dela e aí perguntaram a ela: quem foi que te fotografou? Eu gostei das tuas fotos, que para mim, hoje eu vejo o meu trabalho e olho para trás, né? Eu vejo a minha evolução, né? Quanto eu consegui melhorar, e até comentários de alguns amigos fotógrafos que dizem que a minha evolução foi rápida de uma forma que muitas pessoas estão há 10, 15, 20 anos e não conseguem evoluir. Eu acho o seguinte, sabe, Júlio? Eu acho que isso tem muito a ver com o talento da pessoa. Porque tem gente que nasceu para aquilo ali. Tem gente que tem é nato aquilo da pessoa, assim. Você já tem aquela predisposição àquilo, tá entendendo? Uhum. E aí, com conhecimento, com estudo, com aquilo, evolui mais ainda. No caso da fotografia para Júlio, era algo que estava adormecido, né? E ele Sim, veio descobrir exato, já... né? É porque depois de um certo provavelmente, assim, depois com teu pai, aquela coisa toda, aí a pessoa vai vendo. Às vezes você nem percebe que aquilo está no seu cotidiano, alguma coisa nesse sentido. Aí aí a gente fez essas fotos, né? E foi aí quando realmente começou a minha carreira como fotógrafo, né? E hoje é disputado, viu, gente? Vocês não têm ideia de como é disputada a agenda desse homem para a fotografia. Então, até hoje eu guardo, né, esse equipamento que ficou para mim por herança, né? E eu sempre tenho usado para ensinar outras pessoas, né? Aqui na cidade mesmo já tem algumas pessoas que eu encaminhei, umas seguiram, outras desistiram pelo caminho, mas é um equipamento que eu já disse, vai ser para treinar iniciantes, né? Pessoas que realmente quiserem aprender. Eu nunca tive nenhum problema com ensinar nada a ninguém. Tá falando do equipamento que foi do seu pai, Isso, né? entendi. E ficou, né? Equipamento. Então, dando prosseguimento. E hoje,
juntando tudo, né? No caso, colocando tudo em miúdos, né? Então, assim, a vida está bastante corrida, né? Graças a Deus, para conciliar a Avexado, né? Que é o provedor de internet, e a fotografia, e também outros por fora que aparecem, né? E agora o podcast. E Os agora Avexado o podcast, né? Que aí é mais um compromisso que na hora quando a Ailton me chamou, na euforia eu disse, vamos. Aí depois eu em casa eu disse, cara, vamos pra onde? Tu nunca fez isso. Eu não gosto de aparecer. Eu não tenho nenhuma facilidade de falar em público, né? Não diga. E aí o que acontece? Com a fotografia, isso melhorou muito. Porque eu sou obrigado a ter contato com as pessoas, né? Sim. Com os noivos, fazer reunião, às vezes com os familiares, né? Então, aí eu parei para pensar, eu disse, não, eu vou encarar porque vai ser muito bom para mim, né? Principalmente nessa questão do aparecer, né? Porque se a gente não aparece, a gente não é visto, e se a gente não é visto, a gente não é lembrado. Não é lembrado. Então, Eu também. vou encerrar por aqui, senão a gente passa a noite todinha conversando e tem mais gente para falar e dizer umas datas aí pra gente. Pelo menos quando eu for falar a minha parte aqui, eu já estou de bucho cheio. Né, Bela? Arrocha, minha filha, que agora é você. Bota pra torar aí, vai. Não sei, eu vou logo adiantar que eu não sei data nenhuma. Eu pergunto todo mundo, mas não sei de nada. É, né? Sei. Só A sei gente que eu nasci todo é mundo da se minha preparando filha. aqui para perguntar qual foi a data, Qual foi a data? que ela, foi Exatamente. que ela mais perguntou a gente aqui, né? Qual foi a data, né? Algumas eu lembro, tá? Outras não. Tá certo. Vamos perguntar justamente as que não lembram. Mas prossiga. Bom, para quem não me conhece, ou seja, o mundo todo, meu nome é Isabela. E para começar bem do comecinho da minha história, eu fui adotada, né? Eu sou uma criança adotada. A minha mãe trabalhava no hospital da cidade e naquela época, em 1900, lá vai bolinha, não me perguntei a idade, que eu não vou dizer. Qual a data? Com a data? Qual a data? 1963. Era costume as pessoas que trabalhavam no hospital, né? Às vezes eu chegava, Lourdes, tem uma menina lá, porque eu estou a fim de criar tal, e não tinha essa burocracia que é hoje de adoção, né? E aí minha mãe me levou para ser adotada por outra pessoa, mas como eu sou irresistível desde que nasci, né? Ui! Irresistível. Ela resolveu me criar e aí seguiu, né? Ela, mãe foi uma pessoa interessante, porque ela nunca casou, mas criou, sei lá quantas pessoas, umas 10, 15, não sei nem quantas. Coração de mãe é sempre enorme, né? Pois é. Sempre Eram mais. todos sobrinhos, né, que vinham de Forte Velho, que é um lugar perto de João Pessoa, a nossa capital. E aí vinham para cá estudar e ela criava. Né? No A caso de exceção Dona mim. Lourdes, que você falou em coração de mãe, né? No caso de Dona Lourdes, é um coração de mãe que nunca casou e nunca teve nunca um foi filho, mãe, né? Ou né? seja, para ela, a alegria dela era criar o filho de outras mães, né? Isso, Era exatamente. uma mãe evoluída. Transcendeu, né, Sim, bicho? sim. Transcendeu, Transcendeu, sinceramente, Transcendeu. Não, e o mais interessante é assim, porque no meu caso, eu acho que ela me amou com poucas mães amam, para dizer a verdade. Viu? A minha mãe tanto me estragou. Né, amor? Essa é ótima. Não sei, não posso dizer nada. É porque você continuou me estragando. É triste um negócio desse, né? triste. Prossiga. Pois é. Mas aí. Bom, e aí eu sei que. Eu fiz uma anotação aqui, peraí, deixa eu botar o óculos. Eita. Olha a fila. Pois é. E aí, então, com 5 anos ela me contou, né, que eu não era uma filha biológica dela. E eu acho que com o passar do tempo eu ia desconfiar, porque ela era negra, todo mundo na minha casa era negro, só eu era branca. Esta folha que vos fala. Né? Então, assim, ela era muito católica e o padre aconselhou ela, né, a me contar. Quer dizer que tinha muitos casos que os filhos se revoltavam e às vezes até tentavam se matar por revolta e tal.
E aí eu me lembro bem que eu tinha 5, 6 anos de idade e ela me arrumou e disse: você vai conhecer sua mãe biológica, né? E aí eu fui, conheci. Um negócio super esquisito, porque para mim a minha mãe era ela. Não existia, né? Não tinha uma terceira pessoa aí. Pois é, não, essa aqui é sua mãe e tal. Ah, tá. Ah, eu quero ir para casa. Pronto. Eu me lembro que ela disse: não. Minha mãe é a senhora, eu quero ir para casa. E aí, também, essa questão da adoção sempre eu lidei de boas, nunca tive muito problema com isso. Eu acho que até porque como ela me contou cedo, eu já estava preparada, né? Para as questões de... Posteriores. Porque criança sabe como é, né? Quando o povo visse ela e me visse, dizer, não é sua mãe. Porque é uma coisa que eu escutei muito, eu criança, né? As pessoas olhavam para ela, olhavam para mim e diziam: como é que essa menina é tua filha? Só que a minha mãe biológica era negra também, inclusive, né? E complicava mais ainda, né? Porque perguntava: e cadê o pai? Pronto. Pois é, o pai. Tela azul, não tinha, né? Tela azul. Pois é. Bom, e aí, depois disso, ela criou outros sobrinhos, enfim, iam para lá. E é engraçado porque ela era uma pessoa que era analfabeta, semi-analfabeta, ela tinha pouco estudo, mas ela adorava que as pessoas fossem para lá estudar. Era a maior alegria dela que todo mundo estudasse, se formasse. Então, ela formou médico, advogado, engenheiro, jornalista, blá, blá, blá. Enfim. E aí, bom, infância foi infância normal. Eu prestei vestibular com 17 anos, eu acho, para letras. Estudei um tempo letras, depois mudei para direito. E aí terminei direito, né? E trabalhei um tempo na área de direito. Antes, vocês perguntam, foi no ano de 95 que eu comecei. Doutora Ana. Isso aí eu Perguntou lembro, a hein? data a tanta gente que agora ela está com medo que a gente perguntar as datas. Não. E o bom é que ela tá lembrando, né? Eu lembro. Ao contrário da gente, né? Eu entrei na faculdade muito nova, né? Aliás, vou abrir um parênteses aqui, eu acho horrível essa cobrança. Hoje eu tenho uma filha de 16 anos, né? Eu acho horrível essa cobrança de você com 17 anos, 18 anos, você decidir o que quer para a vida. Eu acho isso muito pesado, porque eu estou com 60 anos, né? E ainda acho difícil. Você é 60 anos. Acho difícil você ainda Achar ter uma a coisa. decisão, tá entendendo? A gente tá fazendo um podcast hoje, né? Pois é, Olha a né? idade da gente, né? Quem imaginou que a gente fosse fazer um podcast há 10 anos atrás? Isso, exatamente. Eu acho que nem tinha, né? Enfim. E aí, assim, eu com 17 anos resolvi fazer letras, porque eu sempre gostei de ler. Meu tio, que foi a figura paterna que eu tive, ele era jornalista, e ele me incentivou de ler desde pequena. Ele me dava livros de anatomia, de tudo no mundo. Então, assim, eu fui criada lendo. Então, eu disse: não, então eu vou fazer letras porque está na minha área, né? Eu fui fazer letras porque também meu primeiro trabalho foi ser professora. Hoje eu não tenho mais essa paciência, mas eu fui professora durante tempo de inglês. Deixa essa observação aqui, né? Pois é. Fui professora de reforço com, sei lá, 13, 14 Eu anos. me lembro. Deve ser para ninguém convidar ela, né? Ou chamar. Ou Não Isso, tenho não, mais não. paciência para esses pestes. Nunca vi você ensinando a Nanda. Não Nunca é? vi. Coitada da bichinha. Tanto que hoje ela estuda só, porque senão eu como a cabeça dela. Só. Aí, então, eu fui para letras e depois resolvi mudar para direito, porque achava que seria uma área mais promissora para mim, mas eu nunca me identifiquei com direito. Eu acho que eu sou muito desapegada de certas formalidades que o direito exige. Necessita. Aquela coisa muito impostada. Eu via na faculdade gente que no primeiro período, no segundo período já vinha de paletó, aquela coisa de falar doutor, doutora. Eu acho isso muito fresco. Claro, do meio, né? Mas, enfim, eu acho que se eu tivesse a cabeça de hoje, eu tinha deixado e tinha voltado para letras. Mas na época eu não tinha a cabeça de hoje. Tudo que eu me formei, eu tinha 22 anos.
Então, Era assim, muito jovem. tu começou letras, mas não terminou letras. Não terminei letras. Ainda um dia eu terminarei, não sei quando. Pois é. Arriego. Aí Tô aqui, sim, tô aqui. tô aqui. Arriego. Tá? Tô Tá me aqui, tô ouvindo? aqui. Ui. Sim. E aí, então, eu terminei direito e trabalhei um tempo na área, mas sempre muito descontente. Acho que, acho que o termo seria esse, né? É muito deslocada, eu me sentia deslocada. Se você não ama o que você faz, você não vai ter. Pois é, eu me negócio pra sentia continuar. muito deslocada. E, enfim, depois aí eu comecei a namorar com a Ailton. E aí Qual foi o ano? a gente abriu a empresa em 2003, isso aí eu lembro. É Porque cada ano eu comemoro. Mais um degrau pro céu! Que é isso? Tu vai subir de É brincadeira. escada. É, claro. Eu vou de teletransporte. Ai, sei não, viu? Sei, depois eu converso com a Laís, ela me diz. Mas é uma brincadeira, tá, gente? Claro. E aí, então, ele abriu o provedor e eu terminei indo para a empresa, cuidar de questões burocráticas. Eu já fiz de tudo. Mas eu fiquei mais na área financeira, né? Inclusive, eu quero abrir um parênteses aqui para poder dizer que quando eu tentei inserir ela na empresa, a verdade é que ela chegou para mim e disse, olha, eu detesto números. Eu disse, então é essa área que você vai trabalhar. Porque é a área que você precisa melhorar na sua vida. Eu não vou colocar você onde você é muito boa, porque você precisa melhorar alguma coisa que você acha que não é boa. E aí coloquei ela no contas a pagar, e até hoje ela está pagando conta, né? Minhas contas e as contas da empresa. É como né? tu diz, né? Tu gera as contas e ela que paga, né? Exatamente. Eu faço as contas e ela paga, né? Isso. Inclusive, no começo da empresa, eu fazia um pouco de tudo. Né? Eu fazia boleto, eu era secretária. Na medida que a gente foi crescendo, que foi assim, afunilando a coisa, e eu terminei ficando numa área mais específica, né? Mas no início era tudo, né? Exploração total da família, vocês não têm ideia. Mas... Vocês não sabem, mas aqui debaixo da mesa tem uma corrente com bolas de ferro prendendo a gente. Ai. E aí, como eu disse, eu tenho uma filha de 16 anos, né? Está passando por essa fase da aborrecência. Júnior morou com a gente, então ele também passou pela fase da aborrecência, mas foi meio tranquilo. Eu não posso. Nunca dei problema com adolescente. Não deu tanto. Só não. tirando as disputas de fight entre eu e pai, mas isso é Não. tranquilo demais. Abrindo parênteses aqui, a coisa mais engraçada do mundo são vocês dois brigando. Dois touros, né? taurino. Dois touros brigando. É um problema. É um problema. É engraçado. um problema. Porque são dois cabeça dura e eu ficava só rindo, vendo de longe. Doida pra dar uma lapada nos dois, né? Pois é, mas se resolvesse se pegar, eu ia lá, batia nos dois, porque... Tava doido de castigo. Nunca fizeram isso, não, era só... Mas nunca foi aborrecente, não. Sempre fui tranquilíssimo. Não, o Júnior foi tranquilo. O Júnior realmente foi um menino tranquilo. Abrindo um espacinho também, nessa época de aborrecência, eu também fui bem tranquilo. Eu lembro que eu saí de casa uma vez, né? fui para João Pessoa, passei uns dias por lá. Aí a mãe ficou aperreada, pediu que eu voltasse, eu voltei, mas tudo tranquilo, tudo dentro da conformidade, tudo dentro da Lude normalidade. arrancando os cabelos. Quase enlouquecendo e eu lá em João Pessoa, curtindo a vida. Quando você sai de madrugada também, né? Que ficou perdido e pediu pra ele te buscar. Não, essa aí... Pula. Essa eu não sei, não. Continue. Mas Não, essa eu conto em off. né? Eu fui uma adolescente tranquila, eu não dei muito trabalho, não. A única coisa que eu gostava quando eu era adolescente era ir para as festas dançar. A mãe não queria, né? Porque eu era quase, assim, sócia fundadora do clube da cidade, né? Porque eu estava toda festa lá. Toda festa. Se tivesse me conhecido na época do xereteiro, ainda ia de graça. Com certeza. ainda tem isso, né? Imagina aí. Oxe. Eu já conhecia, mas eu já estava aposentada, né? Que é isso? Aposentada? Aposentada foi demais, né? Aposentada das festas. Aposentada das festas. Ah, entendi. Entendeu? Tá certo. Já estava casada com você. É. Pois é. E então aí eu fiquei na empresa muito tempo e quando foi ano passado eu resolvi fazer uma segunda graduação, porque eu acho que eu gosto muito do mundo acadêmico, né? Eu sempre gostei. Diferente de vocês, eu não nasci na tecnologia, eu nasci no mundo acadêmico, né? Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de estudar, eu sempre gostei. Eu ensinei muito tempo, fui professora, então esse mundo eu sempre gostei.
Isso é uma E- coisa que a gente quer, né, na verdade, né? Eu, por exemplo, queria ter esse entusiasmo para ler, por exemplo, entendeu? É. Ser mais acadêmico, mas parte não é da pessoa, né? Mas eu acho que isso é muito construído, sabe, Júnior? É. Porque, por exemplo, no meu caso, Tatal sempre me deu livros. Uhum. Claro que eu acho que você tem uma certa predisposição. Eu sempre tive essa predisposição. Mas eu acho que, assim, quando você incentiva... Porque, por exemplo, a Nanda, ela passou um tempo que ela não gostava de ler. E eu ficava, filha, leia, porque, para mim, eu acho que quando você lê, abre-se muito a sua mente. Claro que não é só a leitura, né? Você pode estudar de outras formas. Mas, para a minha visão, assim, quando você lê, o mundo abre a sua cabeça. Sim, pelas palavras. É a cultura da criação que você está falando, né? Sim, exatamente. Isso. E aí eu bati tanto nessa tecla que hoje ela lê. Claro, ela ainda lê muito um segmento restrito, mas já lê. Já lê. Já lê. Já lê. Né? E como eu sempre gostei de ler, então, assim, eu passei um período assim que eu assim, eu achava que precisava botar os neurônios para funcionar, né? E como quando você fez psicologia, e aí eu ficava observando e algumas vezes lia algumas Um coisas. desafio assim. para mim, né? É. Psicologia. Até hoje eu fico pensando um pouquinho, mas enfim. Aí, quando eu ficava vendo, lia algumas coisas para você, e lia alguns livros, alguma coisa, eu achei isso muito interessante, essa área, né? Porque como eu me interesso muito por tudo que estuda o ser humano, terapias alternativas ou terapias mais convencionais, como é o caso da psicologia, eu acho que tinha tudo a ver com o meu momento. A Nanda já está grande, não preciso tanto do meu cuidado. A empresa eu posso trabalhar em qualquer lugar. Estou sem olhar na câmera, né? Não, Desculpa não. aí, gente. Estou aprendendo a ser famosa. Aí, É muita Essa eu onda. gostei, viu? essa eu gostei, É muita gostei. onda. viu? pois é. E aí, então, eu resolvi fazer psicologia ano passado. E está sendo um desafio para mim, porque uma coisa é você ler por esporte, vamos dizer assim, né? Outra coisa é você ler academicamente, é outra coisa. Eu acho que eu só estou há um ano, mas eu acho que por esse tempo que eu estou na psicologia, e hoje, mais do que nunca, depois dessa pandemia que a gente... Corta, vê se- Vai, pandemia, pode ir, tranquilo. desse tempo que a gente está vivendo, eu acho que a saúde mental, mais do que nunca, ela é importante. As pessoas estão vendo que não adianta você cuidar só do corpo, você precisa cuidar da mente, você precisa ter uma mente saudável também para enfrentar as Qualquer intempéries dificuldade. da vida, né? Isso. E então eu acho assim fascinante, eu estou achando fascinante a psicologia de verdade, porque e além disso é uma responsabilidade muito grande, porque você vai tocar a pessoa no momento que ela está mais frágil, porque a gente ainda tem uma cultura ainda de ir para o psicólogo quando você está doente ou quando você está com, que na verdade era para ser uma coisa preventiva. Você vai para não chegar a um extremo, é o extremo do extremo de até chegar no psiquiatra, né? E ainda, a gente ainda tem essa cultura de eu não sou doido, então não vou para psicólogo. Na verdade, todo mundo devia fazer terapia, porque todo mundo tem suas questões. Tem. Todo mundo tem suas questões. Todo mundo tem um momento seu que você olha e diz, e o que é que eu faço agora? Não sei o que é que eu faço. Então, a escuta profissional é muito importante. E eu estou achando isso o máximo, né? E vou aliar com as outras coisas, enfim. Então, é isso. O que mais? Essa foi. Muito bem. A psicologia. Muito bem. Maravilha. Chegou minha vez, né? Eita. Olha, tentar. por favor. O vinho já sentou, né? O vinho já sentou. 3 horas. Já até tomei um pouquinho do suco aqui para tapear bom. um pouquinho, né? Tem muita história para contar, viu? Muita história. Mas eu vou tentar resumir o máximo aqui. Sou filho de pai e mãe analfabeto, então, consequentemente, precisei trabalhar muito cedo. 5, 6 anos de idade já estava aí na feira, vendendo sal, vendendo picolé, vendendo uns calção que a minha tia fazia na época. E, assim, terminei aprendendo um pouco de ser empreendedor com essa necessidade de empreender para poder pagar os meus materiais escolares, né? Mas, quando eu cheguei na adolescência,
aqui na cidade tinha uma banda de música. Eu estava lá com os meus 13, 14 anos de idade. Eu me lembro que nessa época eu engraxava sapato e vislumbrei aquela possibilidade de ter a carteira assinada pela prefeitura da cidade, né? Poxa, 13, 14 anos de idade, carteira assinada, né? Trabalho infantil fino, viu? Mas e o bom era que, assim, a banda de música, ela fazia talvez 10 apresentações no ano, né? 10. E 2 ensaios na semana. Então, era aquele trabalho que eu ia ter carteira assinada, ter salário fixo, trabalhar 2 noites por semana. Para um adolescente, isso era o top mega das galáxias. Top Mega das Galáxias. Pois é. E não atrapalhava a minha paixão, que era eletrônica. Comecei com eletrônica muito cedo. Nessa época, eu já consertava rádio. Só tinha rádio e radiola e gravador, né? Fita cassete. É aquela história também de transformar, né, os rádios de pilha. Isso, que eu ganhei um dinheirinho transformando rádio de pilha em rádio de energia, né? Se não contar a história da Repimboca, não vale. Melhor do que a Repimboca é a história de um equipamento que eu montei. O propósito dele, na verdade, era prever o tempo. Então, eu já lembro dessa história. Essa é famosa. Eu comprava umas revistas de eletrônica, né, e começava a fazer as montagens que tinha na revista, né? E aí tinha uma montagem lá que ela era baseada no nublado. Quando fica nublado, o tempo fica mais escuro e ele tinha que emitir um aviso. Por um erro meu, em vez do equipamento emitir um aviso, eu errei Era uma fotocélula, né? Lá. Era tipo uma fotocélula e um resistor, um negócio. Sim. Só que eu não tinha as peças que precisava no projeto, né? Fui nos consertadores de rádio da rua, eles me cederam algumas e eu fiz uma montagem com umas pequenas alterações no projeto. Gambiarra. Pequena alteração, não se chama gambiarra, viu? Explica o que é gambiarra. Pois é, o que acontece? Ele, em vez de emitir um aviso, ele começou a fazer um barulho que nem um sapo. Croc, croc. E quando o tempo ia ficando mais escuro, eu aumentava. Croc, croc, croc. E minha mãe disse que eu tinha criado um sapo eletrônico. Eu fico imaginando, meu filho, isso é um sapo. Pois essa é uma das curiosidades da época que eu mexia com eletrônica. E a outra curiosidade é que eu fui um cara que eu mexia com eletrônica, eu morria de medo de eletricidade. Então, todo equipamento que eu montava, eu mandava a mamãe testar, né? Mamãe, testa aí. Ela era quem ligava na tomada. Se o bicho pegasse fogo... Bom, o Osama Bin Laden da época, viu? Corria todo mundo. Aí, assim, a minha adolescência foi nesse período aí de mexer com equipamentos eletrônicos, né? E aprender música. Então, eu toquei clarinete na banda local, toquei saxofone. E quando foi lá para os meus 17, 18, pela paixão que eu tinha com eletrônica, eu resolvi trocar o saxofone por teclado. Porque teclado é um instrumento eletrônico, eu gostava de programar, gostava de mexer na parte eletrônica, né? E dos meus 18 até os 20 anos de idade, eu toquei em bandas baile, né? As bandas que Bela ia dançar eram as bandas que eu ia tocar, né? Que na época eu nem conhecia ela, né? Me conheci muito tempo depois, né? Talvez até eu já tenha tocado alguma festa que ela estava lá dançando, né? É provável. Puxando os históricos aí, nos arquivos históricos. Até porque eu me lembro que eu toquei muitas vezes no Clube 31, que ela era a sócia, né? Sócia fundadora, quase. Pois é. Então... só que nos meus 17, 18 anos de idade, quando eu estava fazendo lá meu 3º ano do 2º grau, ou seja, o último ano do ensino fundamental hoje? É médio. Ensino médio, né? Fundamental médio, do ensino médio. Estava voltando da escola e eu era muito amigo de uma Isabelle, que é diferente de você, que é Isabelle. E eu parei na casa dela para beber uma água e foi nessa água que toda a história da minha vida mudou, porque eu conheci um cara que tinha um computador lá, numa cidade pequena, ninguém sabia o que era um computador, e ele tinha lá um Microdigital TK2000. E vocês que estão aí assistindo a gente no YouTube, depois coloquem nos comentários aí quem já usou um Microdigital TK2000, porque eu usei um Microdigital TK2000 em 1987. Só as tubas dizendo, eu. As tubas, né? Inclusive,
Esse tempo eu numa brincava de boneca ainda. numa cidade do interior da Paraíba. O cara tinha, esse meu amigo, né, o César Augusto, né, que também vai assistir esse podcast lá pelo YouTube, ele tinha ganho esse computador de uma madrinha dele que tinha vindo da França e tinha trago o computador. Na verdade, ela não trouxe de lá, ela chegou aqui no Brasil e viu que tinha computador já para vender aqui no Brasil e comprou esse computador para ele. Então, só para vocês terem uma ideia, o computador funcionava com uma fita cassete, a gente tinha um gravador que conectava na fita cassete para gravar os programas e carregar os programas de volta. Então, esse foi o marco da minha vida para começar a mexer com o computador. E foi nessa época que nós descobrimos uma escola de computação em Campina Grande, uma cidade grande aqui próxima. Aliás, muita gente desse nosso país conhece Campina Grande, né? Que é onde tem o maior São João do mundo. Isso. E, infelizmente, nós estamos sem ele há 2 anos já, né? Infelizmente, né? Inclusive, Campina também é um polo de tecnologia, né? Sim, a polo UFPB reconhecida. sempre foi, que agora é o UFCG, né? Sempre foi é o um polo de UFCG. tecnologia. A terra do Inclusive, falecido Shaolin também, né? Isso, falecido Shaolin. Inclusive, Comediante Shaolin. o César, ele se formou lá, né? Na UFCG. Então, a gente começou a comprar uma revista da época chamada Input, que na revista vinha os códigos de programação, e a gente começou a fazer programa para esse computador, para o TK2000. Com o passar do tempo, eu casei, segui carreira solo casado, né? E aí eu comecei a comprar computadores para mim. CP200, se alguém já usou um CP200, coloquem aí também nos comentários que usou o CP200. Eu sou Jurássico, gente. Tenha paciência que eu sou Jurássico. Usei um TK90X, que o Cabeça comentou lá quando ele estava falando sobre a vida dele, que ele jogou muito. Eu comprei um joystick para o TK90X. E tinha alguns joguinhos lá, inclusive o R-Type. R-Type. Você lembra do R-Type? R-Type. sim. Era um dos jogos que eu gostava muito, né? Um jogo de nave com alienígenas. Tá viajando, né? Lembra nada Não, disso? lembra não. Lembra não. Não, Esse computador já foi depois daquela história da Recall, que tu deu o comando lá. Foi. Não, era na época que eu trabalhava na Recall. Que eu Conta comprei, essa história é muito boa. eu comprei um TK90X. Qual a história você está falando? A da Recall, que você chegou, tem um computador lá que ninguém sabia Sim, mexer. sim, vou chegar lá. Então, assim, eu fiz esse curso Síntese, de viu? computação em Campina Grande junto com meu amigo Síntese, com meu amigo César em 87, 88. Era um curso que tinha banco de dados incluído nele, alguma programação com banco de dados, se não me engano, DBase 3. Exatamente, DBase 3. Aí o que acontece? Eu passei 87, 88, 89, 90. Quando foi 91, eu estava tocando em banda de música. E enquanto eu estava no ensaio lá, um filho de um empresário de uma cidade próxima aqui, Guarabira, queria que eu fosse ensinar teclado para ele. E aí foi outra mudança que aconteceu na minha vida, né? Que eu fui ensinar teclado para esse cara em casa, ensinei ele a tocar teclado, e o pai dele era dono de uma indústria de confecções. Era não, né? Continua sendo dono, seu João Rafael. A Recall, dono da indústria de confecções. E ele estava com um computador lá, parado, há 3 meses, porque ninguém sabia fazer nada no computador. As pessoas sempre sabiam ligar o estabilizador, apertar o botão de power, aparecia um Czinho piscando lá e tudo que escrevia, o computador escrevia. Comando inválido, comando inválido, comando inválido. O povo chegando lá e escrevia, eu quero então, daqui. Comando inválido. Então, eu tinha feito um curso de computação, eu tinha estudado num CP500, que já era o CP2, que é igual ao MS-DOS, que a Microsoft tinha lançado naquela época, né? E quando o meu aluno ficou sabendo que eu mexia com computação, claro que ele foi dizer para o pai, e o pai chegou e me procurou, e resumindo, eu cheguei lá embaixo no escritório, né? Tirei a capa do computador. Naquela época, gente, era engraçado, tinha uma capa que cobria o computador como se ele fosse o funcionário mais importante da empresa. Isso durou por um bom tempo, né? A capa. Sim, mano. a capa do computador. A gente tinha a missão de colocar a capa no computador quando terminasse de fazer o trabalho, né? Para não pegar poeira. Você Imagina vê como só. é. Era a majestade e o computador. Então, tiraram a capa, ligaram o estabilizador, ligaram o botão lá do computador. Me lembro como hoje era um PCXT. PCXT 8086. Quase um trava-língua. Quase um trava-língua, exato. Aí o que acontece?
Aí a menina que trabalhava no setor disse, olha, tudo que a gente digita aqui, ele disse, comando inválido, comando inválido. Aí eu fui lá, né, e dei um comando para listar todos os arquivos do computador, que eu sabia que um comando para listar todos os arquivos ia levar pelo menos 1 minuto e meio mostrando caracteres na tela, que era Tudo. a famosa tela verde ainda, né, Isso. aquela telinha com os caracteres verdes. Matrix. Pois Matrix. bem Matrix mesmo. E aí eu fui lá, eu dei um dir/w. Se tiver alguém jurássico assistindo, vai saber exatamente o que é dir/w. Vai começar a Sabe, mostrar Júlio? todas Era as... /w e /s, certo? Porque /w é para poder mostrar no monitor inteiro e /s para mostrar todos os subdiretórios, né? Eita, entendi. Ixi. Aí o computador começou a listar arquivo do, arquivos. do MS-DOS lá, e toma listar, pronto. Foi só esse comando que me garantiu o emprego, E né? o povo ficava, olha, rapaz, essa mexime. Esse comando me garantiu o emprego de operador de computador. Ganhei o emprego, eu passei ali, o dono da empresa me chamou e disse, olha, se você conseguir digitar aqui todas as fichas que a gente tem de quando você receber durante 1 mês, o emprego é seu. E eu meti o sarrafo, comecei a digitar lá, e tudo na época do MS-DOS, viu? E aí eu ganhei esse emprego. Então, desse emprego, eu, como sempre fui autodidata durante muito tempo da minha vida, eu comecei a estudar programação e estudei algumas linguagens de programação. Depois saí dessa empresa, fui trabalhar numa usina, já com COBOL, né? Antigo COBOL, que é uma linguagem morta hoje. Depois saí, fui trabalhar noutra usina, convertendo os aplicativos em COBOL para Clipper, se eu não me engano era Clipper, isso. Uhum. E depois que eu saí dessa usina, eu fui trabalhar para mim mesmo durante algum tempo, até que apareceu uma vaga para montar uma grande rede de computadores na empresa que esses 2 jovens aqui trabalharam, a Guaraves, né? Eu fui para Guaraves para montar uma rede de computadores lá e o meu objetivo era informatizar a empresa por completo, né? Antes da Guarapes teve a própria informática, né? Foi a de escola, né? Não, ela foi... Foi depois da Guarapes? Não, foi ela antes, foi né? depois da Guaraves. Foi depois da Guarapes. Foi, porque eu já tinha saído da Guaraves e tinha virado programador, Sim. né, em diversas empresas, né? Uhum. Então, eu trabalhei na Guaraves em 94 a 96 como funcionário. Quando foi em 96, eu resolvi sair e virar prestador de serviço, porque eu queria desenvolver sistemas em outras empresas na área de avícola. Isso, eu me lembro. Foi nesse meio tempo que 2 amigos meus, que um deles vai estar num dos episódios do podcast mais para frente, né, o Marcelo Félix, 2 amigos meus que eu conheci na usina, que trabalhavam na usina. Aliás, eu tenho que abrir um parênteses aqui, que o Marcelo, desde muito tempo que eu conheço ele, porque ele foi cantor das bandas que eu toquei, né? Sim, Toquei já era teclado, muito antes da Marcelo. computação, Na né? época que ele tinha cabelo. Isso Na época- faz Isso. tempo. Na época ele Faz. tinha cabelo. A gente fazendo bullying com o Marcelo, o bichinho nem tá aqui. Ele se defende na próxima. Ele vai comentando, defendendo. Então, assim, o Marcelo, eu tive vários encontros com ele, na parte da música e na parte da computação também. Então, eles trabalhavam na usina, o Nascimento trabalhou comigo no setor de informática e o Marcelo era na parte do setor agrícola, né? Na parte de produção de cana, alguma coisa desse tipo. E aí, eu chamei eles 2 para abrir uma escola de informática na cidade, porque a informática estava ficando muito popular, as empresas estavam comprando computadores, isso ali por volta de 96, 97. Já ia perguntar. Qual ano? As datas eu lembro bem, viu? Oh, E aí eu Lembra mais abri uma escola de informática e aí veio o primeiro nome da escola de informática devido ao meu apelido De que papo. um professor de educação física me colocou quando eu tinha 9 anos de idade na escola estadual aqui da minha cidade. O apelido era Papa Capim. Papacapim. Para quem não conhece, é um pássaro. É um pássaro. É né? um pássaro. Que eu vou até fazer um comentário interessante. Na época que ele me colocou o apelido, o pássaro não valia R$1, não. Mas não hoje vale valia. quanto? Rapaz, hoje tem papacapim R$2.000. Eu valorizei, minha filha, mais do que a Bolsa de Valores. Então, por quê? Porque eu estava fazendo a 5ª série com 9 anos de idade, eu era o cara mais miúdo. Né? Miúdo aqui No linguajar. no linguajar da gente do Nordeste, é gente pequena demais, né? Pequena e magrinha, né? A gente chama de ou miúdo ou de franzino, né? O fulano é franzino, né? E é ele que pequenininho. E aí o meu professor disse que eu parecia um papacapim, que é um pássaro realmente pequeno.
E, em vez de eu me incomodar com esse apelido, eu comecei a achar divertido e levei isso para a vida. Tanto é que, em 1997, eu abri a minha primeira empresa, Papa Informática. Isso, porque as pessoas me conheciam por Papa na cidade, né? Parecia até um dinossaurozinho, né, o logotipo, lembra? Tiraram o capim O capim. e deixaram só o Papa, né? Aliás, é uma coisa do apelido que é interessante, né? Porque parece que quanto mais você se incomoda com ele, mais ele pega, né? Pois é. É. E no meu caso específico, eu não queria me incomodar com o apelido e terminei transformando ele em empresa. E aí surgiu a Papa Informática, que foi uma empresa de aulas, né? A gente abriu uma escola, eu dava aula, o Marcelo dava aula, o Nascimento dava aula. Eu me lembro como hoje, que a gente comprava as apostilas numa empresa do Goiás, né? Já vinha tudo prontinho de lá. E os cursos eram o Windows, o Word Excel. e Excel. Eram os 3 cursos que a gente dava, né? Era Hoje ninguém faz mais nada. que Hoje deveria tem- continuar, né? Hoje tem Google Docs para tudo. Exatamente. Então, nós passamos aí cerca de 2 anos com a escola e nesse meio tempo eu já programava, né? Trabalhava com programa de computadores. Eu convenci meus 2 sócios da escola a também trabalhar com programa de computadores. A gente passou um período desenvolvendo sistema para as empresas. Foi nesse tempo em que Júlio foi lá para a empresa em João Pessoa, né? Eu já tinha terminado. Eu trabalhei também na Papa Informática, né? Isso. Ficava lá como Escola também secretário, foi? né? Na Papa Informática mesmo. E aí depois foi essa parte de João Pessoa, né? Pois bem, aí nós fomos para João Pessoa, né? Abrimos uma empresa lá, porque a gente tinha muitas empresas que a gente desenvolvia softwares para que elas pudessem administrar as empresas. Inclusive, e continuei prestando serviço a Guaravs, né? Foi uma empresa que eu passei muito tempo lá. Com o passar do tempo, o Marcelo resolveu não desenvolver mais sistemas, ele preferiu mudar de ramo. Eu fiquei na parte de desenvolvimento de sistemas ainda. E quando foi por volta de 2004 para 2005, eu ainda continuava desenvolvendo sistemas, e foi nesse período que a gente começou a compartilhar a internet dentro da rede das empresas. E Marcelo foi lá na Guaraves e viu o trabalho que a gente tinha feito lá, com compartilhamento de internet, controle de conteúdo. O cliente entrava com usuário e senha já ali em 2004. Com essa internet. Na nossa região aqui não tinha internet via rádio ainda, que era popular. A gente ainda tinha que utilizar a internet via satélite, né? Porque não tinha via rádio. Discada também, né? A época de Oi, época de UOL, né? Tinha o UOL discado, né? Isso. Pois Ainda me lembro do barulhinho ainda. Modem, né? Não era o ID. Pois é. E Não, às aí, vezes tem que esperar, desculpa, às vezes tem que esperar até meia-noite, 11 horas, porque ficava mais barato, né? Meia-noite e um. Aí ficava mais Até barato. às 5h59 da manhã. quem fazia essa promoção Pra era poder Oi, acessar. viu? Isso. Era Oi que fazia essa Para promoção. poder acessar. Era um pulso único, né? Era pois pulso é. único, exatamente. Então, assim, para a empresa, a discada não tinha condição, tinha que ser via satélite, né? E a gente usava, na época, a falecida Embratel, né? Lá em Guarabira, lá na empresa maior. E aí o Marcelo chegou lá, viu aquele trabalho que eu fiz e disse, cara, abre um provedor de internet lá na nossa cidade, né? Porque o pessoal está precisando lá, e apareceu um cara lá fornecendo, mas a internet dele é ruim. E aí eu topei esse desafio de abrir um provedor de internet em 2005, 2004 para 2005. Abri o provedor de internet, que é o avechado.com, e de lá para cá eu terminei abandonando a parte de desenvolvimento de sistemas e me dedicando, junto com toda a minha equipe, à parte de redes de computadores, porque um provedor de internet nada mais é do que uma rede de computador pública, né? Isso, gigante. Passei por algumas dificuldades no início, porque a gente saiu de um ambiente que era privado, com restrições, para fornecer internet para um bocado de pessoas que não tinha restrição de qualidade nenhuma. Aberto, né? Aberto, exatamente. Então, a gente tinha aquela dificuldade de infectar a rede, né? Muito mais do que dentro de uma rede interna, né? Então, e nesse meio tempo, eu arrastei Júlio e meu filho o tempo inteiro para essas tecnologias.
E hoje a gente também ainda continua com o provedor de internet. Me aventurei na área de rastreamento de veículos, né, que uma das empresas que a gente tem aqui, que é o Vigiativo, ela trabalha exclusivamente com essa parte de rastreamento de veículos, mas o provedor continua. E, para encerrar, para não ficar tão comprido, né, recentemente agora, nós nos juntamos e entramos nessa onda de podcast, porque o nosso objetivo aqui, já para concluir esse episódio, é mostrar os talentos que estão ao nosso redor, porque a gente Exato. conhece muita gente boa, a gente conhece muita gente de muito talento aqui na região e que está escondido, que não está aparecendo para o mundo. Então, como a gente já tinha tecnologia, né? O Júlio e o Júnior, eles já fazem essa parte de live, né? Transmissão ao vivo, né? Transmissão ao vivo. Então, uma parte dos equipamentos, já tinha essa parte dos equipamentos aqui. E eu disse, gente, vamos fazer um podcast, porque a gente vai dar a oportunidade a outras pessoas da região a vir para cá, mostrar seus talentos, mostrar o que elas fazem para o resto do mundo, porque o podcast, ele não tem fronteiras, né? Não só mostrar as pessoas que vêm para cá, mas também colocar a gente à vista, né? Não Sim, só sim, porque a sim. gente também tem... Sim, porque a gente está aqui no interior, no localzinho fechado, Isso. e a gente também mexe com tecnologia Exato. no seu contexto mais profundo. Uhum. Então, assim, a minha história de vida é essa. Está faltando uma parte que eu já ia esquecendo aqui, que inclusive a minha digníssima esposa comentou há pouco tempo, é que em 2014, né, eu resolvi sair da tecnologia, não exatamente sair, mas eu dei uma pausa, entreguei todo o trabalho da empresa para Júlio e disse, Júlio, eu vou cuidar de fazer um outro curso que eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer, porque na minha adolescência eu li alguns livros de autoajuda, alguns livros que estão ligados à parte da mente, né, Como, por exemplo? de comportamento. Um dos primeiros livros que eu li e que foi um impacto muito grande foi O Poder Infinito da Mente, de Lauro Trevisan. Isso, O Poder Infinito da Mente. Esse livro ele foi impactante na minha vida, lá na minha faixa dos 17 para os 18 anos de idade. Então, o que acontece? Quando a empresa estava indo bem e eu tinha disponibilidade para fazer um curso superior, eu resolvi fazer psicologia. Totalmente diferente do ambiente. Completamente diferente do ambiente que eu vivi durante o tempo inteiro, que é psicologia, que é tecnologia, que inclusive a tecnologia está o tempo inteiro se transformando, e a psicologia é um pouco mais consolidada, né, que é o outro lado. Eu lidava com máquinas e, de repente, resolvi ver o comportamento das pessoas. Né? Foi lidar com máquinas biológicas. Máquinas biológicas, exatamente. Sei, E o computador Profundo. nada mais é do que uma tentativa de imitação do ser humano, né? Máquinas biológicas, muito bom. Aplausos. O computador, ele foi feito baseado no funcionamento do cérebro humano, né? Então, e aí eu resolvi fazer psicologia, e a minha esposa disse que eu mudei muito, né? Depois que Bastante. fiz Não psicologia. só ela também digo, viu? Ixi, mano. Né? Pois Glória à psicologia. Nunca critiquei a psicologia. Né? Pois é, e o que é que acontece? Em 2018, né, eu terminei o meu curso de psicologia, a graduação, e pratiquei em clínica durante 2019, e aí veio esse momento diferenciado, que foi 2020, 2021. Eu dei uma parada e pretendo voltar a atuar agora em 2022, dentro do contexto da psicologia dentro das empresas, porque eu acredito que as pessoas que estão dentro das empresas, nesse momento que nós estamos passando, precisam muito de um apoio psicológico. É verdade. Né? É verdade isso. Então, eu estou dividido nessa situação de continuar vivendo tecnologia, de estar aqui junto com todo mundo, querendo levar esse trabalho de podcast, esse projeto para mostrar talentos, né? Porque nós temos aqui o tripé que rege o podcast, né? Que é diversão, talento e empreendedorismo. Então, e também trabalhar a parte de psicologia como profissão, né? Junto com alguns parceiros que terminaram o curso comigo.
Para não me resumir mais, é isso, né? Eu vou deixar aqui os amigos à disposição para a gente encerrar esse podcast, porque eu acho que eu não tenho a menor ideia de quanto tempo faz que a gente está conversando aqui. 2 horas. já 2 faz horas bastante. 2 horas, né? aproximadamente. Falando dessa questão do podcast, eu estava falando ontem não, essa semana com uma pessoa, e eu dizendo a ela assim, que ela falando, que legal o podcast, vocês, porque a gente não tem ideia, né, que o alcance dessa coisa, Sim, né, porque eu sim. cheguei na faculdade, 2 colegas meus disseram, eita, fazendo podcast aqui. Essa a gente ainda vai começar. E aí eu dizendo a ela o seguinte, que não só para a gente se mostrar, entre aspas, vamos dizer assim, mas também porque a gente vê na TV ou no YouTube, enfim, nas redes, história de tanta gente, assim, eita, olha que história massa daquela pessoa de superação e tal. E você tem uma pessoa do seu lado, às vezes um colega, um amigo, que tem uma história massa de vida, de história para contar, uma coisa, e não tem oportunidade de mostrar, né? De contar. E às vezes até você diz, é uma bobagem, mas às vezes outra pessoa escuta aquilo e dá um estalo e diz, eita, eu vou fazer isso, e muda a vida da pessoa e tal. Então, eu acho que todo mundo tem uma história interessante de vida, em vários aspectos, e o YouTube, e as redes sociais, são uma vitrine muito boa para esse Vai tipo de ajudar coisa, isso. né? Exatamente. Inclusive, eu só apareci para a profissão porque alguém me viu, né? Então, quando eu pensei, poxa, se é alguém vendo as outras pessoas que vai fazer com que elas possam ser descobertas, esse ambiente aqui que nós estamos criando é um caminho, de fato, para a gente trazer outras pessoas para que possam ser vistas pelo mundo. Inclusive, já para poder a gente finalizar aqui, já vou anunciar o nosso próximo episódio, né? É bom. Nós vamos trazer aqui 2 pessoas que são da terra, são 2 músicos, um guitarrista, tecladista Isso. e Tecladista não, pianista, né? não, na verdade, um é guitarrista tecladista, né? Sim, um é guitarrista. Tem razão, Isso, tem razão, guitarrista e tem razão. tecladista, Tem ele é razão. excelente nos 2. Isso. E uma pianista de formação acadêmica, Isso. ou seja, são 2 faces diferentes, né, porque o guitarrista tecladista, ele desde muito cedo que ele toca nos meios da vida, né, sem a formação acadêmica, e vamos trazer uma pessoa que nasceu na música da formação acadêmica para a gente trocar umas ideias e, inclusive, incentivar muitas pessoas. Como eu também fui músico e meu filho toca violão, gosta de tocar música Mas comecei com teclado, viu? música de jogo, Você né? que me ensinou teclado e depois fui violão. Fez mesmo. Foi, né? Pois é. Violão e só, né? Exato. Nós vamos ter uma conversa bem massa no próximo episódio, né? Com eles e mostrar que na adolescência, pelo menos para mim foi assim, a música consegue trazer muita criatividade para as pessoas, consegue trazer muita... Contribui de várias formas, né? de várias Tanto, formas. Como você disse aí, na criatividade, como também na coordenação motora, né? Memória, etc, por aí vai. Concentração, Concentração. né? Isso. Audição seletiva. Isso. Que inclusive o meu TCC foi nesse contexto aí de Foi, música, né? exatamente. Audição seletiva, Uhum. atenção seletiva. Então, assim, e a gente quer justamente incentivar muitos jovens que aprendam algum instrumento musical. Não precisa ser profissionalmente, mas pelo menos para desenvolver essa parte da sensibilidade humana e da percepção. Ok? Bom, Até como Bela disse, né? A gente quer promover, realmente mostrar às outras pessoas, né? As habilidades delas, o que elas podem desenvolver, tanto aprendendo com o que a gente apresentar aqui, né? Para poder mostrar nesse podcast. exatamente. Bom, pessoal, a gente já se estendeu muito aqui com a história de vida de cada um. Isso. Vamos encerrar esse podcast aqui. Queremos agradecer a todos que estão presentes, nos assistindo até este exato momento. Né? O podcast vai estar disponível em todas as redes sociais. A gente não pode deixar de agradecer nossos patrocinadores, né? Sim. Muito importante, Ana Paula Almeida aí, fisioterapeuta dermatologista. Pois é, excelente, né? Porque, afinal de contas, ela que me salva nas minhas limpezas de pele. Minha pele não... Andy More. E outras coisas mais. É tanta coisa, meu filho. Ela faz do rosto ao corpo, você não tem ideia. Isso sem falar que é um excelente profissional. Tá aí o Vigiativo, né, que é uma das nossas parceiras, né?
de rastreamento de veículo também, né? Exatamente. E o Irandi, né? Que é o produtor dos nossos queijos aqui, de excelente qualidade, viu? Primeira Ele é linha. da terra, viu? Ele produz queijo de excelente qualidade. Queijo provolone, produzido no Brejo Paraibano. Eu vou ter que trazer ele aqui para ele explicar como é que faz isso, como é que se pelo amor de produz queijo provolone no Brejo Exatamente. Paraibano, né? Queijo do rei. Inclusive, é bom lembrar que a gente não tem criação de vaca aqui na região, né? Sim. É. A gente não tem, né? verdade. A Não é cultura propício, aqui, né? a cultura é cana-de-açúcar, é feijão, inhame, arroz, mas É não agricultura, tem né? grande produtor de leite aqui. E o cara resolveu abrir uma empresa para produzir queijo Laticínios. de laticínio de Laticínios. excelente qualidade. É isso aí, Bom. bem lembrado, viu, Júnior? Bem lembrado. Obrigado, cabeça. obrigado. Muito bem, pessoal, muito obrigado pela audiência de noite. vocês. Tchau. Boa noite. Boa tarde, bom dia. Boa tarde, Bom bom dia, dia. boa noite. Obrigado né? pela sua presença. Acompanhe a gente nas redes sociais aí. Tem os nossos Instagrams que você pode acompanhar quando a gente falou. E até o próximo episódio, galera. Tchau, tchau. Tchau. Goodbye.